Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um episódio do podcast Ponto de Encontro, parada obrigatória do representante do propagandista que quer, que deseja alcançar a alta performance. Hoje tenho a grata satisfação de receber Nair Guedes, uma pessoa que eu trabalhei junto com ela em Belo Horizonte, mas que eu conheci depois que eu saí da indústria farmacêutica. Nair, seja muito bem-vinda, é um enorme prazer te receber aqui. Eu gostaria que Obrigada. você já começasse se apresentando aqui para as pessoas poderem saber quem é a minha convidada de hoje. Obrigada. Eu que agradeço essa participação, né, de poder compartilhar aí um pouquinho da experiência, né, com todo mundo. Eu queria antes fazer um disclaimer aqui, falando que tudo que eu falar aqui não tem nada a ver com a empresa que eu trabalho ou as que eu já passei, assim, é exatamente o que eu penso e não reflete exatamente o que as empresas que eu passei ou que eu estou, tá bom? Exatamente, contar um pouquinho dessa sua história vitoriosa aí, de muitas conquistas na indústria farmacêutica. Isso aí. Sou, então, Nair, sou a caçula de 4 filhos, nascida em Belo Horizonte. Sou do esporte desde 7 anos de idade, eu pedi para entrar no vôlei e fui até os 15 anos. Joguei no Minas Tênis Clube durante muito tempo. Joguei na Seleção Mineira, para quem não Ó, sabe. É, e sempre tive esse lado de trabalho coletivo, enfim. Cresci, fiz a faculdade em Barra Mansa, no Rio de Janeiro, fiz enfermagem, sou formada em enfermagem. Casei, depois trabalhei 2 anos como enfermeira no CTI e tudo mais. Depois eu mudei para o Espírito Santo, né? E foi lá que eu conheci, na verdade, meu marido já era da indústria farmacêutica, mas eu conheci a indústria farmacêutica, eu comecei no Espírito Santo, em Vitória, né? Na verdade, em Vila Velha, mas eu como estagiária, e aí, na época, fui crescendo, fiz uma segunda faculdade para entrar como estágio, marketing, eu fiz o marketing, finalizei o marketing, fui promovida na empresa, na época na Takeda, e depois voltei, depois quando eu fui crescendo e tudo, depois eu tive minha filha, engravidei, e eu quis voltar para Belo Horizonte, né? Então, depois de 6 anos, mais ou menos, eu voltei para Belo Horizonte. E aí, aqui que começou realmente a vislumbrar um pouquinho para o lado, sair um pouco do representante e enveredando pela liderança, né? Foi quando eu fui promovida também. Então, é um pouquinho aí da minha trajetória e estou aí há 9 anos na gestão, foram 7 anos de representante, 9 anos agora completando esse ano aí na gestão de pessoas. Sempre coisa, bem. só está faltando agora São Paulo para você fechar o Sudeste aí, em estados que você viveu. Então, colocar na listinha lá para fazer um check assim, ó. Se eu morar em São Paulo agora, Se vale, eu chego até São Paulo como gestora. Eu chego até ali o interior de São Paulo. Se está valendo, então eu pego o sul de Minas e Ribeirão Preto. ah, Então, pois é. Muito legal a sua história, são 16 anos de indústria, né? Não são 16 dias, é uma história significativa. E a gente sabe dos desafios aí na liderança. A gente já falou um pouquinho sobre isso aqui hoje, mas eu gostaria de fazer uma pergunta para você. Você sempre se viu como gestora e como que foi essa sua transição para a liderança? Como você despertou para ter esse desejo da liderança? na verdade, assim, eu não. Eu sempre fui muito executora, né? Eu tenho um lado, assim, de avaliar muito como é que eu sou. Sempre fui muito executora. Então, assim, eu sou da geração X, então eu sempre fui muito de etapas. Eu tenho etapas, eu tenho que aprender. Então, inicialmente, eu não tinha essa visão, mas, ao mesmo tempo, pela minha formação e pela o fato de eu ter sempre trabalhado em equipes, a formação de enfermagem, ela naturalmente, ela lida com pessoas, você é uma supervisora sempre, gestora de pessoas, então eu tinha uma pegada já pensando nisso. Mas quando despertou mesmo, foi muito mais o meu gestor conversando comigo do que eu mesma, porque eu queria ser a representante de alta performance. Eu pensava só nisso. Então, como executora, eu queria sim. E aí foi acontecendo, aí foi incutindo assim, foi jogando um pouquinho na minha cabeça, enfim. E aí eu fui amadurecendo a ideia, e aí aconteceu.
né? Quando eu vim para Belo Horizonte, teve a oportunidade de assumir a minha própria equipe. E aí aconteceu dessa forma, foi uma transição muito tranquila. Participei de um processo, tinha pessoas muito bem capacitadas, né? E foi uma expansão na época da empresa, então foi muita gente promovida naquele período. Deu um certo medinho, né? Porque eu dominava o que eu fazia, e aí, de repente, me vi lá dependendo de 9 fazendo o que eu fazia, né? Então, assim, aí muda tudo de figura, mas aconteceu de uma forma muito espontânea. Foi muito mais o despertar do meu gestor do que propriamente de mim, inicialmente. Tá? E quando esse despertar aí aconteceu, você se preparou para isso? Como que foi essa migração? Ele disse, Nair, eu estou vendo você aqui com potencial para ser líder. Quando que foi? De quando ele falou para você, você amadureceu e os fatos de ser promovida? Foi quanto tempo que isso aconteceu? Olha, eu posso dizer que um ano, assim, mais ou menos, ele começou, foi quando eu estava grávida, na realidade. Eu morava no Espírito Santo e ele insistiu para que eu voltasse para Belo Horizonte. Naquele momento eu não entendi muito bem, assim, porque era oportunidade de crescimento, porque lá no Espírito Santo eu não teria uma sede, vamos dizer assim, né? Então, foi ali que eu comecei, e ele começou a conversar comigo do potencial, e aí eu comecei a me desenvolver. Na própria empresa, tem um programa de desenvolvimento para líderes, mas eu não cheguei a participar, porque não teve uma turma nesse tempo, não teve tempo hábil para isso. Mas aí eu fui buscando, né, através de outras pessoas, de leitura, enfim. Mas eu já tinha muito na gestão principalmente a gente tinha estagiários juntos, então eu fui me desenvolvendo muito ajudando essas pessoas. Então eu acho que foi mais nesse sentido de auxiliar meus pares é que eu fui crescendo e amadurecendo na liderança, tá? Eu acredito que Legal. tenha sido isso. É, eu, eu vejo, né? Tem uma percepção minha, eu gostaria que você falasse o quanto que é desafiador você ser promovida na mesma equipe, porque você ser um par ali e você depois sentar na cadeira de gestão e estar ali para poder liderar aquele time, que muitas vezes desabafar, a gente tem esse aspecto de desabafar com um colega, né? Agora, putz, agora eu tenho que tomar cuidado porque agora é minha chefe. Tem esse aspecto. E como que foi esse aspecto de poder gerenciar a própria equipe? Foi desafiador, confesso que assim, principalmente para já é desafiador você iniciar uma nova função, né? Tudo que a gente inicia, quando a gente começa como representante, tem aquelas. Você sempre está inseguro, demora um tempo para você tomar aquela segurança na função, no que você está fazendo. E na gestão é a mesma coisa, porque muda, você está gerindo pessoas, está auxiliando a pessoa a fazer o que você fazia ali, né? E aí, gerenciar a própria equipe, você escuta muito assim, pô, mas quando você era representante, você não fazia isso, e não sei o quê, tinha essas piadinhas e coisas assim. Então, você já está inseguro. Então, o primeiro feedback que eu fui dar, eu lembro, nossa, como se fosse hoje a minha representante, que eu fiquei até recentemente com ela na equipe, inclusive, depois eu mudei de empresa, ela virou para mim, Naí, olha só, eu fui cheia de dedo, sabe quando você vai toda cuidando assim, com cuidado? Ela, Naí, você não é assim, desembucha logo. Então, assim, no início, Ajudou você ajudou. poder Aí, a dar o partir daí também, feedback. eu nem me... Porque eu sou muito direta, sou muito objetiva, as pessoas, até que nem me conhecem direito, assusta. Então, na gestão, foi legal para esse lado, mas foi desafiador porque a equipe era o meu par e, de repente, eu virei gestora, né? Então, é bem mais difícil mesmo, principalmente no início, né? É, eu falo porque quando eu fui promovido também, apesar de ser para uma outra equipe, eu me senti um pouco inseguro. Eu acho que insegurança é sempre natural, né? Por mais que você Sim. saiba. Na época, eu me achava que eu tinha condições. Hoje eu tenho uma visão um pouco mais ampla. Eu vejo que me faltavam algumas habilidades naquele momento ali para ser promovido com mais tranquilidade, sabe? Uhum. Eu cometi alguns erros na minha carreira, que foi demorar muito tempo para investir em mim. Então, eu formei em 2004 e fui voltar a fazer alguma coisa na minha carreira em 2016, 2017. Fiquei esse período todo estagnado. E eu fui fazer uma pós-graduação depois que eu saí da indústria, agora em 2020. Eu fui fazer minha 2019, 2020, mais ou menos, eu fiz minha pós. Então, eu tive um delay de tempo muito grande. Eu vejo o quanto que isso compromete
comprometeu a minha. Eu poderia ter tido uma trajetória muito mais leve, foi mais pesada por falta de capacitação. E outro erro que eu cometi foi não me relacionar com outros profissionais para aprender com essas trocas, de ter um networking ativo e poder fazer, sabe? Então, a gente, quando senta na cadeira, a gente vê que o buraco é um pouquinho mais embaixo do que a gente imaginava que era quando a gente estava como rap. E a mão, às vezes, fica um pouquinho pesada da gente criticar, e quando a gente está na posição é que a gente sente na pele o que é estar. Você concorda com esse aspecto, que a gente, quando está na frente, um pouquinho mão pesada para poder Sim, criticar? e você falou essa questão aí de preparo, se você não se prepara antes também, de procurar se desenvolver e tudo mais, quando você assume a cadeira, você não tem tempo, porque é tanta coisa, é tanta burocracia, é tanta coisas da própria função e da própria empresa para fazer que você acaba deixando para frente também, né? Depois que eu fui promovida para gestora, eu demorei um tempo para fazer a pós-graduação. Já tinha pós-graduação na minha área, na enfermagem e tal, mas na função de gestora eu demorei um pouquinho para fazer. Foi na pandemia que eu fiz a pós-graduação. Então, de gestão de pessoas mesmo foi. Então, eu acho que faz isso muita falta mesmo, assim, de você se atualizar. E em relação à mão, você não sabe o equilíbrio ainda, né, no início. É. A dosar, e cada um tem uma dosagem, cada representante, cada pessoa. Você tem que avaliar até onde você pode ir com cada um. Então, é difícil achar esse equilíbrio. E o momento de cada um também, né? Porque cada um Sim, estamos em momentos diferentes, então a liderança é desafiadora. É uma habilidade que você pode desenvolver, né? A literatura é muito absoluta nisso, que é uma coisa que você pode desenvolver. Algumas pessoas têm uma predisposição de uma liderança, mas que todos podem aprender. Isso é o mais importante. Então, você pode desenvolver para se tornar um líder melhor a cada dia. E eu vejo que quando eu busquei ajuda, a ajuda que eu falo é atrás de conhecimento, o quanto que a minha liderança mudou depois disso. O quanto sim, que eu me tornei um líder mais leve, conquistando os mesmos resultados, ou resultados até melhores. sim. Isso foi um grande aprendizado para mim, sabe? E como você vê hoje, entrando no tema um pouco polêmico aqui, como você enxerga a mulher na liderança? Você que é uma mulher e está na liderança, como é que você vê esse aspecto? Eu falei que eu fiz a pós-graduação em gestão de pessoas e meu TCC foi sobre liderança feminina. Então, eu cheguei a estudar, inclusive, toda a história do feminismo, porque eu, na verdade, antes de eu começar a estudar, eu achava que eu era feminista. Depois que eu estudei, eu vi que eu não sou. Eu acho que eu sou mais para antifeminista do que qualquer outra coisa, porque a gente vai aprendendo e vai vendo toda a história. Foi super importante o feminismo, né, na história, até para a conquista profissional da mulher. Mas a liderança em si, eu não acho que tem diferença entre gêneros, né, de homem e de mulher. O que eu vejo é que eles se complementam e são necessários, né? Então, assim, para mim, a liderança feminina, ela veio e ainda precisa ser muito conquistada em muitas empresas, principalmente na força de vendas. Hoje, a gente vê poucas mulheres gestoras, né? A gente vê muito na matriz, como gerente de produto, né? RH, enfim. Na gestão dentro da matriz das empresas, falando de indústria farmacêutica, a gente ainda vê muito. Mas no campo, na força de vendas mesmo, externo, ainda tem poucas mulheres, né? E aí, na minha conclusão, inclusive, eu falei que a gente tem preconceitos, inclusive o maior preconceito é da própria mulher. Eu já escutei mulher falando que prefere a gestão de homens. Então, assim, já escutei isso. O tamanho é polêmico falar, mas eu, como gestora, eu vivenciei vários momentos. Eu peguei um momento, tem 9 anos, tem pouco tempo, tá, gente? Não sou tão, tão velha assim, não, mas é, eu peguei ainda uma fase que já tinham mulheres, né? Mas ainda tinham muito menos que tem hoje. Então, tinha, sim, machismo, tinha tudo isso. A gente está conquistando, mas ainda tem muito que conquistar. Mas, em termos de gestão, eu não vejo diferença. Eu acho que, tanto para o homem quanto para a mulher, tem seu jeito, seu estilo, e se complementam. Acho que as equipes, hoje os estudos mostram, né? As equipes mais heterogêneas em relação a gêneros e personalidades
são as equipes com melhores performances, né? Isso tanto na equipe de representante quanto na equipe de gestores. Então, eu acredito muito nesse complemento. Eu também acredito, e eu fiz essa pergunta porque algumas situações é só quem passa na pele é que pode dizer como é. Eu posso imaginar o que é a mulher na liderança, se sofreu algum assédio, alguma discriminação, mas eu nunca. Porque somos Eu sexos nunca, diferentes. o machismo eu já vivenciei, sim, a gente já teve algumas situações, mas não de assédio eu nunca tive, mas eu sei que já aconteceu, né? Então, Colegas já, outros já, colegas gestoras já conversaram com você a respeito disso. já, já, Infelizmente, a gente sabe o que acontece, né? Até mesmo alguns processos, a gente ouve relatos de mulheres, algumas coisas que acontecem que não cabem no mundo hoje, qualquer forma de discriminação, de preconceito, né? Independente seja sexo, raça, política, né? Nesse mundo que a gente está vivendo hoje, ou econômico sim, também, por causa da classe social. E as equipes têm essa diversidade das equipes, ela é muito importante porque são maneiras diferentes de pensar um negócio que são complementares. E hoje, no mundo que a gente vive, a gente tem que entender cada um desses aspectos, porque a gente é colocado em vários cenários que a gente é desafiado, né? Eu, por sim. exemplo, aqui na mentoria, eu tenho pessoas de diversas situações, diversos laboratórios, Culturas, diversas né? idades, culturas. Então, você tem que entender que cada um tem uma sua história, tem as experiências que trouxeram ela até aqui. Sim. E muitas das vezes são marcas que vão deixando, né? Então, eu nunca fui liderado por mulher no laboratório, sempre tive homens na liderança. Colegas páreos, já tive mulheres de trabalhar na mesma linha, mas muito discreto. E na matriz sempre ouvi mais pessoas mesmo, como você falou. Sim. Por onde eu passei, eu mais vi mulheres na matriz do que na força de venda. E o que eu vejo hoje, Nair, como base aqui a mentoria, né, que eu trabalho, saí da indústria em 2019, é que a mulher tem investido muito mais na carreira do que o homem. Mas, assim, é uma proporção de 65, 35, 30, 70, 30. É muito Sim. mais mulheres se preparando, se colocando a cara a tapa para poder crescer na carreira do que homens. É o A sua desafio, equipe hoje, ou no seu ambiente, você também percebe isso? Ou como que está sim. mais mesclado? É mais desafiador, porque a mulher, na realidade, ela tem, além do desafio profissional, ela tem o profissional mãe, né? Grande maioria. Alguns estão até retardando esse momento, né? E deixando, às vezes, de ter filhos, às vezes, por conta da profissão. Mas, assim, a mãe, ser mãe, a mãe tem, é diferente do homem quando tem filho. A gente vê, assim, é claro, porque a mulher, ela sente culpa de deixar o filho em casa. Então, tem esse lado das empresas, eu até coloco isso no meu TCC, que é um maior entrave, às vezes, da mulher de querer crescer. Muitas vezes a mulher não quer ser gestora porque requer mais tempo fora de casa, requer mais tempo para se atualizar, e a mulher é mais atualizada. A gente vê que na faculdade chegou um momento que as mulheres eram muito maiores dentro de uma faculdade do que o número de homens. Acho que até hoje deve ser, eu não sei a estatística atual, mas eu já vi uma estatística dessa, que tem mais mulheres em faculdades do que homens. Então, em termos de atualizar, realmente a mulher se dedica muito mais, né? É um estatístico, tá? Não estou nem falando para os homens que estão escutando, porque senão vai falar assim, ah, ela é feminista. É, é. Não. Não, mas eu fico super feliz de ver hoje, porque quando eu entrei na indústria, ingressei na indústria lá atrás, era realmente muito mais homens, principalmente em setor de viagem, havia esse preconceito. Ah, não, setor de viagem tem que ser homem, mulher é É, menos. E hoje você vê que isso tem que se quebrado. sim, Isso é muito bom, porque o que a gente tem que definir é com relação aos comportamentos, né? A capacidade da pessoa de estar na função e gerar resultados com excelência. É o que a gente tem que buscar, independente da opção sexual dela, da raça, do aspecto político. sim. Quando a gente se prende mais nesses aspectos, fica muito mais leve. E com relação à liderança, Nair, como que você enxerga hoje os maiores desafios do líder na IF? Hoje o desafio maior para mim tem sido realmente a inovação, tá?
você gerir pessoas, estimular as pessoas a inovarem com digital, principalmente. A gente vem conversando muito essa. Hoje não é só. A gente não é só Instagram, nem nada, não. Até mesmo as interações com os médicos no digital, né? Hoje tem estimulado, a maioria das empresas tem estimulado fazer as propagandas de forma com. Bom, pega as ferramentas que tem, né, dentro da empresa de digital para alcançar aqueles médicos que você não consegue fazer uma revisita, ou que estão longe da sua sede e que você não consegue ir ali sempre, né, todos os meses. Enfim, eu acho que isso é maior. As interações não é só tudo dentro de uma regra ainda, né, de compliance que ainda tem isso tudo. Então, você tem que ser a pessoa que inova, mas com regras que antes não tinha, né, tão rígidas assim, que eu acho bom, defendo, inclusive, eu acho que o compliance ele vem para proteger tanto a classe médica quanto a gente, então, a favor, mas é um desafio maior, porque a pessoa precisa se inovar com o digital, com tirar um médico do consultório ali para tentar falar atualização científica. Hoje as pessoas são mais consultoras mesmo, né? Tem diminuindo cada vez mais essas interações tradicionais. Eu acho que isso é o motivar o representante. Acho que isso E, seria porque não é para substituir, né? É para complementar. Eu acho que isso, essa resistência que fica na cabeça de alguns, ah, mas isso vai tirar meu emprego, vai tirar se você não se atualizar e acompanhar o mercado. sim, Para o gestor hoje, a inovação tecnológica ela é fantástica, porque você consegue interagir com a sua equipe de quem está longe de uma maneira muito mais próxima, né? Num vídeo, numa reunião, você podendo ver, interagir com ela do que antigamente a gente tinha. sim, sim, Antigamente era mal o telefone ou a mensagem de texto. Hoje você tem o WhatsApp, você tem outras coisas, mas também tem um aspecto do excesso disso também para o médico, porque na são relação. muitas. E aí eu acho que fica um pouco mais fácil quando a gente pensa em gerações, né? Então a gente hoje são várias gerações, né? A gente pega e tem gestores. Eu sou geração X, né? Sou filha de baby boomers, vamos dizer assim. Então eu sou X raiz, vamos dizer assim. Apesar de ser no finalzinho já quase no Y, tá, gente? Por idade vão pegar, tá quase no Y. Mas a geração Y já trouxe muita mudança e já tem essa adaptação mais fácil nesse ponto. E aí vem você perguntou, né, dos desafios, também tem isso. Hoje, a interação entre as gerações, cada um pensando de uma forma, a geração X é aquela pessoa, são pessoas que queriam ficar muito tempo, fazer carreira dentro de uma própria empresa, né, e crescer. Eu fui mais ou menos assim, né, a geração X. Hoje não tem apego, as pessoas querem crescer, não tem o tempo de espera, né? Então você tem que adaptar e ter o equilíbrio, você tem que entender o que motiva o outro, e isso acho que é desafiador para a gestão, né? Para a liderança. Eu acho Sim, desafiador você saber liderar pessoas de várias gerações, assim como eu tenho X, que são mais X do que eu, entendeu? Então, essa adaptação, eu acho que esse é o maior desafio, lidar com gerações é. também. Lidar com pessoas hoje, eu vejo que conhecer de gente tem sido uma das maiores gaps. Eu converso com profissionais da indústria farmacêutica, desde a pessoa que quer entrar até a alta liderança, e eu percebo que há uma preocupação sobre esse aspecto da relação, da conexão entre as pessoas. Porque a tecnologia veio trazer algumas coisas, mas afastou também alguns aspectos, né? A gente muitas vezes acaba preferindo um em detrimento do outro. Sim, E uma das coisas que eu mais senti diferença na época de gestão, eu tive pouco tempo na gestão, foram 4 anos, mas é que teve uma mudança sistêmica no meu período. No meu início da gestão e na época de rap, o gestor ficava muito tempo no campo com uma relação mais próxima com a equipe. Equipes mais enxutas, mais próximas. E depois houve um aumento do tamanho da equipe e um distanciamento maior por causa de outras cobranças que foram colocadas para o gestor. Então, o gestor tem esse desafio hoje de equilibrar vários pratinhos ao mesmo tempo, estar perto da equipe, estar perto da alta direção da empresa para poder também entender as premissas, os resultados e poder passar para o time poder fazer o trabalho na frente do médico. sim. Então, tá cada vez mais desafiador para o líder, né? Tá à frente de uma equipe liderando. E ainda
administrando essa diversidade cada vez maior do time, que não é brinquedo. É, exatamente, você tocou num ponto aí que é o acompanhamento, né? Gente, eu tô falando tanto, eu sou de uma época que eu tô ficando preocupada, né? Mas assim, que eu peguei o Pocket ainda, né? Mas assim, não peguei ficha, tá, gente? Não cheguei a pegar ficha, eu peguei o Pocket, que na verdade foi sendo substituído aí pelo iPad, mas eu cheguei no iPad. Enfim, estou ficando preocupada. Mas essa questão do acompanhamento para a gente era muito natural, porque não tinha essa interação digital ainda também, né? Que o gestor poderia acompanhar digitalmente, vamos dizer assim. Então, era muito essa questão do presencial. E eu sempre valorizei, porque eu tenho para mim que a pessoa que é mais experiente, ela pode sempre trazer coisas boas e para o meu desenvolvimento sempre foi muito bom. Então, eu nunca liguei para essa questão de gestão, sabe? Estar próximo, estar no campo sempre. Tinha gestor que chegava 8 horas da manhã e às 6 comigo. Então, e eu não tinha problema nenhum com isso. E hoje eu percebo que tem. É um outro desafio hoje da indústria farmacêutica. Também você falou nesse ponto e é complicado, porque alguns acham que não, como tem outras formas de interação, o fato do gestor estar ali, ele está supervisionando, e a gente tem que quebrar esse estigma de que o professor, que o gestor, ele é supervisor, né? Que antigamente tinha até esse nome, né? Supervisor. Exato, que está ali para fiscalizar, para É, punir. Eu vejo isso um grande problema, sabe? Porque eu lembro, eu tive uma época que eu fui militar do Exército, e eu tinha um coronel que ele falava uma coisa que me marcou muito. A gente recebeu um general, por exemplo, de Belo Horizonte para cá, e ele falava para o general assim, na frente, na reunião com os oficiais, né? Tinha reunião com os oficiais, ele reunia e falava assim: senhor general, excelência, né? Que tem o pronome de tratamento ali, não precisa avisar para vir no batalhão. Quando o senhor quiser aqui fazer uma fiscalização, o batalhão está pronto para te receber. Agora, se o senhor achar conveniente avisar antes, eu vou preparar melhor para te receber. Como? O rancho, fazer algo a mais para que te mereça te estar aqui, para a sua presença aqui para a gente. Mas saiba que você é uma pessoa benquista e que o batalhão está sempre de portas abertas para receber o senhor e sua equipe. O que ele queria dizer com isso? Quando você faz o seu trabalho, a gente não precisa se preocupar com o gestor. Porque o gestor vai vir muitas vezes e essa visão do gestor dentro do consultório, acompanhando o rap, ele consegue trazer uma outra visão, porque ele tem um trabalho maior com várias pessoas, então ele consegue trazer coisas que estão funcionando de outros setores dele para a equipe, para potencializar o trabalho que o representante está fazendo ali. Então, quando eu me armo para receber o meu gestor, eu estou dificultando a minha relação com ele, porque eu já estou vindo cheio de armadura me protegendo, achando que ele está me fiscalizando. Cara, ele está vindo, porque o resultado dele vai vir com o representante dele. Quanto sim. mais o representante dele estiver capacitado, mais ele vai conseguir entregar o resultado. Então, você percebe um pouco, não, eu quero que você até caracterize o aspecto da sua equipe para falar, mas de uma maneira geral, nas conversas que você tem com colegas gestores, você tem percebido esse tipo de coisa, do distanciamento por causa da ausência do gestor no campo e sobre esse aspecto também da resistência dele de estar recebendo o gestor? Sim, eu vejo que é comum hoje, quando eu falo de gerações, mudou um pouquinho, sim, que era muito comum o representante, não sei se aceitava, mas ele foi, não é aceitava a palavra, mas é mais condicionado mesmo que a parceria com o gestor, né? Eu falo muito de parceria, porque a gente acompanha para ajudar, é para ajudar, porque você estando do lado assim, né? Eu nem estou atrás, eu não falo que o supervisor tinha essa mania de estar atrás, o meu é do lado mesmo. Você estando do lado do representante, você enxerga muito melhor até o médico que ele fala, porque o representante ele está preocupado em fazer a propaganda dele. E ele esquece, às vezes, o que está em volta. E eu estou observando tudo. Então, tem hora que eu falo, mas olha, você viu o que ele falou? Aí depois que ele passa, pensa, não, realmente ele falou isso. E isso vai dando insights para outras propagandas quando ele estiver sozinho.
né? Não é só comigo. Então eu tô assim, eu falo, olha, eu quero que me leve nos principais médicos, eu quero conhecer os principais médicos, então eu tô aqui junto. Eu acho que a relação tem que ser de parceria e você tem que conhecer muito bem cada representante para saber onde vai. Até onde o representante vai também, né? Então, eu já É, peguei situações de representante estar super arredio por medo de gestor. E parou. Porque eu falei, olha, eu não estou aqui para te apontar erro, eu estou aqui para ajudar a desenvolver. Eu quero que você ande sozinho. exatamente, porque o gestor, ele precisa de uma equipe andando sozinha, porque com o excesso de trabalho que ele tem hoje, da função, por causa das informações. Hoje a gente tem acesso a muito mais informações no Power BI do que tinha lá atrás. Sim, Hoje você tem o detalhe, o detalhe, o detalhe. Então você precisa de mais tempo para poder enxergar aquilo ali e transformar em estratégia para o seu time. sim, E eu vejo que muitas das vezes foi criado uma caça às bruxas de que o gestor é o cara que está ali para poder punir, que a pessoa muitas vezes não teve nenhuma experiência ruim, mas ele já vai com a armadura para receber ali o escudo protetor ali para poder trabalhar com você. tem isso. Então, o rap hoje precisa ter muito mais cuidado com aonde ele está buscando informação, né, Naê? Quem é que É, está municiando ele para ele poder a relação ela fica muito mais tranquila quando eu estou desarmado. sim. Dos dois lados. Dos dois Dos dois lados. lados. Tem que ter uma relação de confiança, né? Porque aquela coisa é conquistada. E a partir do momento que você perde também, é difícil de reconquistar. Então, tem que ser confiança dos dois lados, tanto parte do gestor quanto parte do representante. E aí fica leve, você não sente nem o dia passar, né? Exato. Tá quente o sol na cabeça e não sente, né? Tipo assim, Montes Claros, mas a Um gente não sol para sente. cada um É e um ainda sol para cada assim cabeça. tá aí. Ó. E o que você considera que pode ser feito para essa relação dos dois lados? Porque Sim, hoje você está gestora, mas você foi rep também. Então, sim. dos dois lados, como essa confiança ela pode ser criada para Eu facilitar o trabalho e a relação no dia a dia? acho que até é essa relação mesmo de confiança. Eu acho que a partir da conversa. A conversa sempre acho que resolve, né? Você chegar e falar para tanto o representante o que ele percebe, o que ele gosta de como é feito, o que ele precisa, o autoconhecimento dele é muito importante, tanto do gestor quanto do representante, quanto a gente fala muito de capacitação, né? Eu gosto muito dessa parte de autoconhecimento, porque facilita a conversa, você entende as suas fraquezas e a sua fortaleza. E isso facilita também a relação do gestor com o representante. Então, para os dois lados, eu acho que tem que ter abertura, tem que ter flexibilidade e eu acho que tudo corre bem. Que aí tem o equilíbrio da relação ali, a confiança acontece e aí fica tudo de boa, assim, cada um, se ele quer mente aberta, né? Vamos dizer assim, mindset de crescimento, é muito falado hoje, né? Então, o Exato. mindset de crescimento é justamente isso aí, a confiança, e aí aceitar o que ele precisa de desenvolver e ajudar. Eu acho que a relação de confiança é o essencial, das duas partes, né? Exato, porque é um caminho de mão dupla, não é um caminho de mão única. Porque senão torna impositivo. Aí sim vai ser uma chefia, não vai ser uma liderança. Sim, sim, E hoje a gente já tem tantos problemas para pensar, porque a concorrência está cada vez maior. E se eu sim. ficar me desgastando com uma relação interna, em vez de ir para a rua, estar trabalhando no médico, para poder trabalhar, eu ficar preocupado dentro de casa, a gente está complicando o que não precisa ser complicado, né? É. Eu falo Eu tô, muito, eu falo muito com os representantes, gente, a gente tem que tornar o nosso dia leve, a gente já tem é, tanto tanta pressão. desafio. Tanta pressão por venda, a pressão por meta de KPIs mesmo, de visitação, que hoje está sendo também cada vez mais cobrado e tem ficado difícil, a gente sabe disso. Embora tenha mais ferramentas, hoje tem as ferramentas digital que facilitam um pouco, mas os médicos são super assediados, então você tem que fazer diferença. Então a gente tem que tornar leve o dia a dia. Eu falo o tempo todo, ó, minha presença tem que ser leve, gente. Pelo amor de Deus, eu não posso ser presença pesada, não. Porque senão vai complicar demais. Imagina, eu já tenho
a preocupação, a cobrança por resultado, e eu coloco mais. Eu não, eu não vou ser natural na frente do meu médico, e esse é o grande problema, né? Porque quando eu quero mecanizar algo por causa do meu gestor me acompanhando, eu estou piorando a situação. Eu já Então, escutei médico falando. Você falou de mecânico, eu já escutei médico falando assim: olha, quando o representante está aqui, ele muda a forma de falar. Então, assim, até mesmo o médico percebe, né? E tem hora que o médico quer ajudar, ele acaba piorando, né, a situação ali. exatamente. Quer dar aquela contribuída, mas acaba que mais piora a situação do É, que acaba ajudando. Esse final de semana eu participei de um encontro em Belo Horizonte. Eu quero resgatar até um pouco sobre esse aspecto que você falou da inovação como um grande desafiador. E a gente está numa iminência de inteligência artificial, de outras coisas aí. sim. Isso tudo no trabalho do dia a dia. Porque o grande medo que eu vejo das pessoas é assim: meu emprego, vou perder meu emprego. Mas eu vejo que a inteligência artificial, a tecnologia, ela vem mais para agregar o trabalho nosso. Vou falar especificamente do nosso, estou falando de mercado como um todo. Sim. Nosso ambiente em relação médico, propaganda, laboratório ali. Como que você vê essa tecnologia aí? Eu acho, eu falo assim, algumas profissões até podem acabar, mas eu acho que elas vão se transformando, né? A gente já viu um movimento de indústria farmacêutica e as pessoas precisam entender esse movimento para ir se atualizando e ir aproveitando o máximo do que vem para frente, né? O progresso. Então, eu também acredito que a função ela vai só mudando, mas acabar ainda acho que está longe aí de acontecer isso, né? A indústria farmacêutica ainda tem muito mercado para galgar e tudo mais, né? Então, sim, a inteligência artificial, às vezes a gente fica assustado com algumas coisas. Você fala perto do telefone, de repente aparece a foto de quem você falou, né? Então, chega a assustar, né? É. Mas, mas eu acho que vem para agregar. Ele traz informações para a gente também, que é importante, ajuda também no próprio negócio e desenvolvimento da função. Esse palestrante lá é um gerente nacional da indústria. Ele estuda muito sobre esse aspecto, sabe? Eu achei interessante alguns pontos que ele trouxe. Porque ele fez uma pergunta para o ChatGPT. Foi uma das perguntas, pessoal, né? A inteligência artificial vai tirar o mercado? Ele fez a pergunta para o ChatGPT, e o ChatGPT falou que não. Vai ter uma adaptação no mercado, mas algumas coisas da nossa profissão são muito Específicas, né? individuais, específicas. Então, há uma necessidade de melhorar o quê? Os aspectos da relação humana, médico-propagandista, de individualização da propaganda médica. Sim, Ele trouxe mais um ponto que eu não me recordo agora. Essas duas foram que me chamaram mais atenção. Porque existem algumas coisas que a máquina ainda não faz. E a sim. gente, A de uma interação maneira, humana, né? principalmente, exato, e nós, dessas gerações mais antigas, quando me coloca para ligar e aperte um, aperte dois, aqui me dá uma agonia, que não chega nunca no 9 para poder falar com o atendente, poder ter uma pessoa para poder expressar o que eu estou sentindo ali. Então, É, para mim é difícil, porque eu quero uma pessoa muitas vezes para resolver meu problema, porque na grande maioria das vezes eu não consigo resolver. Isso é uma frustração gigante. Então, o profissional que não se adapta, eu acho que essa palavra, adaptação, ela serve para o gestor, para o liderado, para o líder sim, e para o liderado, que não se adapta a essas novas realidades, esse vai ser condenado. Mas não é porque ninguém está tirando o emprego dele, ele está perdendo para ele mesmo por não querer por não querer evoluir, é, por querer ficar na sua zona de conforto. sim. Achei muito interessante essa apresentação dele. Depois eu vou ver se eu consigo trazer ele aqui também para poder gravar, porque ele trouxe coisas ali que eu fiquei assim, poxa, cara, a gente É está. legal. Eu respondi de uma forma aí, mas eu nem imaginava. Nunca pensei em fazer uma pergunta dessa. Já É, deixar. porque eu também nunca fiz. E ele É, achou interessante porque uma pessoa perguntou, a gente teve acesso a algumas perguntas que as pessoas perguntaram sobre os palestrantes, o que eles queriam. E ele pegou entendi, uma dessas perguntas e perguntou para a própria inteligência artificial. entendi. Aí ele levou a pergunta, a pessoa respondeu, e depois ele
refez a pergunta de uma maneira como ele enxergava e veio uma resposta complementar. Então, é interessante como que as coisas funcionam hoje. E na relação hoje, essa relação que você falou, o grande dificultador hoje, por causa da diversidade de personalidades, vamos assim dizer, de vários Gerações. momentos, gerações, o que você vê que pode ser feito para melhorar e o clima, o que você falou assim, esse clima de confiança, Uhum. essa de não levar peso de um dia mais leve, o que pode ser feito nessa relação para melhorar ela com relação líder, liderados? Eu acho tudo baseado realmente na conversa e fazer o que a gente está fazendo aí, trocar ideia e abertura mesmo, assim, de autoconhecimento mesmo. Porque a partir do momento que você sabe o que você quer, o que você busca, né? Eu acho que você fica mais aberto também a feedbacks, vamos dizer assim. E isso tem que ser para o gestor e tem que ser para o representante. Porque o gestor, às vezes, é de outra geração e ele não aceita muito feedback vindo do representante. Tem muito disso. E eu acho que o que pode melhorar é essa cultura mesmo, mudar um pouquinho esse paradigma, parar de escutar o outro representante que fala, que às vezes você também toma como verdade, escutar um pouco e ter mais uma relação de parceria mesmo. Não ver, não enxergar como gestor, como supervisor, como aquela pessoa que está te fiscalizando ali. Então, dá essa oportunidade, né? E para o lado do gestor é dar a oportunidade também de aprender com a nova geração, né? Se forem gerações diferentes, porque hoje tem vários gestores aí que já estão entrando da mesma geração, né? Então está mudando muito também, não tem, já está quebrando um pouquinho isso. É, Mas teve essa época e aí de gerações muito, foi mais diferentes, né? complicado. É, É. Uma coisa que eu vejo, e eu quero resgatar até o que você trouxe, a importância de um líder. Você, eu te perguntei no início, você falou assim, aí, você tem sempre o desejo, o sonho de ser gestor? Eu, quando entrei, eu tinha esse sonho, eu quero ser gestor da indústria farmacêutica, desde quando eu entrei na indústria. Muito por causa de eu ter tido uma liderança desde cedo no Exército, então eu queria ser gestor aqui também. E o seu gestor é que despertou isso em você. Olha a importância de um gestor que conhece a equipe, que é, está ali para desenvolver o time dele e identificar potenciais para poder crescer. Talvez sim. se ele não tivesse sido um líder, você estaria como hacker eu teria demorado mais tempo para poder Acordar, né? acordar para essa oportunidade na sua carreira. E Sim, se você tivesse criado resistência nessa relação com ele, do mesmo modo, poderia ter dificultado sim, o seu crescimento de carreira, a sua projeção de carreira. sim, E do mesmo jeito, né, que a gente fala que o médico, o representante, o médico tem que ter confiança no rep, o rep tem que ter confiança no gestor. E o gestor também, tem. porque você também é liderada de alguém. Você tem que Sim, ter confiança com ele também, porque as pessoas muitas vezes esquecem, não, cara, eu também sim, sou liderada. é. Então, é uma cadeia. Não é simplesmente para ali, eu sou a dona da empresa, né? É, exatamente. A gente Então, tem que ter esse. Por isso que eu falo muito de autoconhecimento, que a partir do momento que você. Eu investi muito tempo em relação a isso, né? E quando você se entende, fica mais fácil entender o outro, com né? certeza. Fica mais fácil, porque você começa a pesquisar, a estudar um pouco mais sobre os tipos de personalidade, e aí você começa a ver as dificuldades e aí ter mais empatia, né? Se colocar no lugar do outro. Então, Exatamente. De facilita a entender. relação quando tem empatia. É, com certeza. E esse autoconhecimento, ele favorece muito, né? De você se colocar no lugar do outro e falar, poxa, eu estou com um profissional da minha equipe, uma pessoa mais velha, que tem uma resistência, que você percebe uma resistência à tecnologia, e você ser um facilitador para ele. E não um julgador, de chegar e falar assim, qual que é a sua dificuldade? Deixa eu te ajudar. Eu também tenho minhas dificuldades, eu sou uma geração mais, mas eu estou me adaptando. Vamos juntos aqui, né? É, É tão legal quando isso acontece. Eu vejo que o gestor ele tem esse papel também, de ser um facilitador na equipe dele. Eu divido meus 4 anos da gestão em dois pontos. Um primeiro ponto, onde eu quis ser mais autoritário do que entender a minha equipe e impor muitas coisas, esse papel do fiscalizador, e a relação ela ficou muito conturbada.
E dificultei a minha própria relação com a minha equipe e o resultado também. Quando eu fui atrás de ajuda no desenvolvimento da liderança, nos outros 2 anos, foram 2 e 2 anos mais ou menos, arredondando, e eu fui buscar ser um parceiro do meu time, entender mais as necessidades deles, para poder ajudá-los, desenvolvê-los e alcançar, a minha relação ficou muito mais leve e os resultados ficaram muito mais susceptíveis. sim. Porque muitas das vezes a gente mesmo dificulta a nossa relação. Então, esse coração aberto, né, Uhum, para poder trabalhar com a pessoa, entender ela, porque o autoconhecimento te permite isso também. Essa palavra que você falou de quando eu busquei meu autoconhecimento, quando eu uhum. busco também conhecer a minha equipe e ajudar eles a terem uma percepção maior de que eles são, a gente está facilitando toda a cadeia da relação e, naturalmente, a confiança é gerada e a leveza é trazida de uma maneira muito natural, sem forçação de barra, nada. E o resultado acompanha isso também. Sim, sim. E eu falo assim, que eu gosto de campo. Eu falei no início que eu sempre fui executora, né? No início, minha maior dificuldade, na verdade, era ficar quieta, assim, porque senão não deixar o representante falar, né? Eu queria era fazer a propaganda, que tem essa fase do gestor novo também, Tem, né? E aí, sempre gostei muito do campo. Eu gosto de visitar, eu gosto de estar ali fazendo a propaganda, de trazer as novidades, de trocar ideia. Então, por isso que é o que mais me incomoda. Se o representante não gosta, eu já fico assim, eu já tento quebrar a marra logo, porque tem que ser leve. Não adianta eu ficar do lado da pessoa e a pessoa sentindo que está desconfortável e tudo, não. Então, a gente tem que trabalhar. exatamente. Quando tiver que parar, tomar um cafezinho, vamos lá, toma um cafezinho, vamos relaxar. É mais ou menos assim. Exato. Porque tem que ser uma parceria mesmo, né? Não Sim, posso. É lógico que existem situações e situações. sim, Em momentos que você tem que falar: olha, eu entendo o que você está me trazendo, mas a minha decisão é essa, porque eu vejo como melhor para o negócio. Eu quero sim, testar isso assim, por causa disso, 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 e mais disso, disso, disso que já foi feito. Então, você vai pontuar. Isso é importante. Mas não pode ser só isso, a relação líder-liderado. mas Senão a vai gerar partir do muito mais momento, conflito e atrito. sim, a partir do momento que você tem essa relação de confiança, tudo que é necessário, que às vezes o representante não aceita, até nisso, quando você tem uma relação de confiança, passa a ter uma aceitabilidade melhor para o negócio. Então, assim, tem que fazer, sei lá, vamos pôr aí 20 visitas por dia, eu estou jogando lá para cima. 20, tem que fazer 20 visitas por dia. Então, é a empresa que está pedindo. E fica mais fácil ele entender o motivo que ele tem que fazer. Eu tenho que fazer uma interação, sei lá, com digital com o médico. A partir do momento que você vê que aquilo ali está acrescentando no seu dia a dia, que é um médico que você não tem acesso e que você pode ter acesso de outra forma, você começa a fazer e utilizar aquilo de forma adequada para o negócio. E você tem que pensar que é para o seu negócio. Então, quando ele entende o É, porquê, quando você traz o porquê, aí acho que a relação fica mais fácil. com certeza. Porque a resistência ela diminui, né? Sim, Eu preciso diminuir a resistência. Isso é dos dois lados. Porque nós também temos nossas resistências também. tem. E o líder, muitas vezes eu vejo que o liderado ele não se coloca. Ele exige muito do líder se colocar no lugar dele, a empatia que você falou, mas ele não tem uma empatia também de se colocar no lugar do liderado. Sim. Porque a função do GD, por exemplo, ela está no meio do fogo, né? Aqui está pressionando ele, Leva aqui de está baixo e pressionando de para cima, ele, né? e ele está aqui no meio, equilibrando isso tudo para poder entregar um resultado que é cobrado dele. Então, esse entendimento do rap, de que o gestor está ali, é muito importante. Nesse final de semana, eu até comentei que a gente, muitas vezes, se deixa ser contaminado pelo meio, falando rap, e acaba levando falsas percepções para a relação sua. Você nunca teve problema com o seu gestor, você tem uma relação com ele leveza, mas a contaminação do meio, ela acaba te prejudicando na sua relação com ele, por falta de percepções de outros. Então, eu falava, cuidado onde você vai buscar informações. Sim, Cuidado onde você vai bater na porta, pedir conselho e pedir dica.
Você tem que saber se aquela pessoa pode te ajudar ou ela vai mais te atrapalhar. sim. Que essa falsa percepção que é trazida muitas vezes acaba complicando ainda mais a relação. Já estamos chegando no fim aqui, quase uma hora que a gente está conversando aí. Então, você fala, hein? Eu gostaria de pedir agora, se você se trouxesse alguns conselhos para os dois lados, tá? Tanto para o GD, o gestor que está falando aqui na sua função, para melhorar essa relação, como para o rap também. O que você está Sim, achando de conselho para quem vai assistir esse podcast depois, para que a relação de ambos, né, sim. seja uma via de justamente o que você falou, uma relação de confiança leve e que traga resultados para a companhia. Bom, acho que o primeiro conselho é mente aberta, né? Parar um pouquinho, assim, na hora que estiver nervoso, dá uma respirada, conta até três e, e procura saber, entender, se colocar no lugar do outro. Acho que isso cabe para os dois, né? Colocar no lugar do outro, e não ir no ímpeto do sentimento naquele momento. Eu acho que tem isso também. Porque tem hora que o bicho vai pegar, né? E aí eu acho que o primeiro momento é isso. E investir muito no autoconhecimento. Eu falo muito isso porque a partir do momento que você se conhece, você consegue administrar melhor as suas fortalezas e os pontos de desenvolvimento que você tem. E, além disso, você acaba entendendo um pouco melhor as outras pessoas e conseguindo ter uma empatia maior. Então, eu acredito que investir nisso, nesse, nesse conhecimento, nas oportunidades, no caminho que o mercado vem seguindo, tentar entender o cenário da empresa, tentar entender o cenário, o momento do outro, né? Tanto por parte do gestor quanto por parte do representante, entender o momento dos dois. E aí, eu acho que aí vai fluir. Então, é investir mesmo no autoconhecimento e no entendimento do mercado. Ampliar um pouquinho essa percepção, né? Não ficar só na minha caixinha ali. Esse eu vejo um grande Robozinho, né? mal. É, porque se eu for resgatar os líderes que eu tive na minha carreira, os que mais me tornaram melhor foram aqueles que me desafiaram a ser melhor. Não foi o que Sim, passou a mão na minha cabeça. sim, E não é, eu passar a mão na cabeça não é, a gente acha muitas vezes que o cara tem que ser mal educado, não tem nada a ver com má educação ou boa educação. É me desafiar a ser um profissional melhor a cada dia. É me tirar da minha zona de conforto, que todos nós, sem exceção, temos uma tendência de querer ficar na nossa zona de conforto, ela é muito mais cômoda. E o líder que sim. consegue fazer isso, ele consegue desenvolver a equipe dele. E a prova é esse gestor seu que desenvolveu. E o líder não tem coisa melhor do que Normalmente é. você promover o rap, né, Naí? Cara, é uma vitória. O cara ser promovido, Sim, seja de júnior para pleno, pleno para sênior, numa para gestor, gestão, é uma vitória. Eu tenho isso hoje porque eu tenho uma equipe grande de mentorados e uma conquista deles eu vibro, porque é como se fosse a minha. Porque é. meu trabalho é explorar o melhor dele para ele conquistar os resultados dele. E não difere em nada do trabalho do gestor com o líder dele, É, liderado dele. é entender que não é pessoal, né? Porque se o gestor Exatamente. está falando, não é pessoal, é para o seu desenvolvimento. Por isso que eu falo na parte de mente aberta, por isso. Mente aberta. Porque às vezes, nossa, porque o peso da fala do gestor também é muito grande sobre o representante, né? Então, ele aceitar que aquilo ali é para o desenvolvimento dele. Então, vai ter momento de elogio, mas vai ter um momento de crítica, que a gente fala crítica construtiva, né? Exato, mas Mas é necessário. é, porque todo mundo Muitas se desenvolve vezes, assim, que às vezes você não está se enxergando. esse ponto cego que impede o É, desenvolvimento. E muitas vezes é o meu gestor que vai me mostrar. É aquela cultura do feedback, mas o feedback é um presente. A gente tem que aceitar desse jeito. Sempre você vai aproveitar alguma coisa daquele feedback. sim. Então, a questão é quando você levanta o muro da resistência. Que aí você impede, você não está querendo. E é Você não quer necessário escutar, para o né? crescimento.
Exatamente. Então, acho que ficam grandes lições aqui que você deixa para todos nós sobre esse aspecto aí. Acho que você foi muito feliz esse finalzinho aqui, principalmente, de falar sobre mente aberta e o autoconhecimento que você falou tanto. Várias vezes você trouxe algo que eu também acredito muito. O autoconhecimento é libertador. Só que, às vezes, quem está do outro lado, enxergar uma versão que você não quer não é tão gostoso e confortável. É, Eu, quando eu me enxerguei como um líder um pouco autoritário, doeu um pouco em mim. Mas eu só poderia mudar a partir do momento em que eu me visse no espelho que eu estava sendo, que eu precisava mudar. E aquilo me trouxe vários ganhos para a minha carreira, que me tornaram uma pessoa melhor. Então, esse aspecto que você trouxe também hoje, desse caminho aberto do feedback, né? Nós, gestores, também nos colocarmos como? Na posição de aprendizes também com a nossa equipe. De ouvir o que ele tem para trazer para a gente, muitas vezes é um ponto de desenvolvimento para a gente que a gente precisa. Como que o nosso liderado enxerga a gente, né? Quantos insights tem quando vem de baixo? Então, esse sim. caminho tem que estar aberto, é extremamente válido. Naí, quero agradecer muito aí a sua disponibilidade de tempo. Você está aí, podia estar descansando depois de um dia puxado de Com som da deslocamento, cabeça. um dia puxado de sol quente aqui, que eu sei que a gente está aqui em Montes Claros hoje, o quanto que está quente. Então, muito obrigado. O seu tempo também, a sua disponibilidade de contribuir, né? De trazer um pouco da sua experiência, da sua vivência na indústria farmacêutica para ajudar o meio. Acho que isso é muito legal. Então, obrigado pelo seu tempo, pela sua disponibilidade aí em ajudar. Não, eu que agradeço a oportunidade também, que a gente tem que tornar o ambiente mais agradável também, né? Então, acho que quanto mais aprender sobre como lidar e fazer esse network que você está promovendo aí, acho que é super importante. Obrigado também pela oportunidade. Foi um prazer. As portas estão abertas para quando quiser voltar. Tá, joia. Eu vou estar E eu sempre por quero, aqui. e eu quero convidar você que assistiu o podcast, que está aqui com a gente até agora, compartilhe, curta esse vídeo aqui, encaminhe para aquele colega que precisa ouvir isso aqui, porque com certeza você também estará contribuindo nessa corrente do bem. Muito obrigado pela sua presença, um forte abraço, fica com Deus, tchau!